Eu vou compartilhar aqui só o primeiro versículo. Só o primeiro versículo. Existe uma abundância de coisas nesse primeiro versículo. Vou ler aqui para você. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui nesse primeiro versículo é extremamente importante, o significado. Ele está dizendo que eu sou apóstolo por causa da promessa da vida. Eu sou apóstolo, ele está dizendo, por causa da promessa da vida. Em outras palavras, ele está dizendo aqui, eu tenho um dom, eu exerço meu dom, eu exercito meu dom, eu tenho essa habilidade por causa de uma promessa da vida. A vida, que vida? Que vida? Uma vida biológica, bios? Uma vida psicológica, psique? Não. Ali no original está uma vida zoe. Uma vida zoe, que é a vida eterna. Essa vida eterna é uma vida em alta qualidade. Essa vida em alta qualidade, ela faz com que Paulo seja apóstolo. Ele, desfrutando dessa vida de alta qualidade, faz com que o dom dele seja manifestado no seu viver. Cada vez que ele desfruta dessa vida, flui algo de dentro dele. E esse algo que sai dentro dele são dons, se tornam ministérios, se tornam práticas do dia a dia da vida dele, e que vão se transformando conforme ele vai desfrutando de mais vida, e mais dons e ministérios vão se manifestando no viver de Paulo. É isso que ele está dizendo. Não vamos nos atentar à letra, mas vamos nos atentar ao significado dessa expressão. Significa que existe uma promessa em Cristo Jesus que é uma vida elevada. E quando nós desfrutamos dessa vida, algo vai surgir, vai se manifestar em nós, que vai ser os nossos dons. No caso dele, o dom de apóstolo, mas ele tinha outros dons também. Você, quando desfrutar dessa vida de Deus, você vai manifestar dons, você vai manifestar ministérios, você vai manifestar coisas, obras vão surgir de você quando você desfrutar dessa vida. Cada dia que você desfruta dessa vida, vai surgir algo novo em você. O que é essa vida Zoe? O que é essa vida eterna, essa vida elevada em qualidade? O que é isso aí? A gente pode comparar com uma vida de uma forma geral. A vida vegetal, mesmo nessa vida vegetal, existe elevados e diferenças de qualidade. Você pode pegar uma grama que tem uma qualidade, você pode pegar um grande carvalho, ou uma macieira, ou você pode pegar uma parreira que tem outro nível de qualidade. Então, mesmo entre os vegetais, existe diferença de níveis de qualidade. Qualidade de vida de um vegetal arbusto é uma, qualidade de vida de uma árvore, de um cipreste, é outra. Um dura pouco tempo, o outro dura muito tempo. Tem algumas árvores que duram centenas de anos. A sua qualidade de vida é muito elevada, a sua madeira é muito nobre. Mas, de uma forma geral, existe uma vida vegetal. E a vida animal, ela tem uma qualidade melhor. Ela é mais complexa, a vida animal. Se você pegar uma formiga, a vida de uma formiga é mais complexa do que a vida de um vegetal. Se você pegar a vida de um réptil, ele já subiu um pouquinho nessa escada. A vida de um réptil é mais complexa, é mais elevada do que a vida de uma formiga. E assim nós temos uma escadinha de qualidade de vida que vai subindo. Por outro lado, se você pegar um cão, um cachorrinho, ele tem uma qualidade de vida melhor ou mais elevada do que a qualidade de vida de um réptil. Você pega uma serpente, um jacaré e fica alisando ele fica abanando o rabinho para você? Não, ele é um animal silvestre, ele é um animal selvático.
Mas a vida de um cachorro é uma vida de maior qualidade. A vida desse cachorro, você pode tomá-lo para ficar na sua casa, ele pode ser o seu melhor amigo, né? Alguns têm o cão como o melhor amigo do homem. Então ele tem uma qualidade melhor. E tem algumas madames até que seus cachorrinhos têm uma qualidade de vida melhor do que muitos seres humanos. Então um cachorrinho, ele tem uma qualidade de vida melhor do que um réptil. Mas na complexidade da vida, um homem, um ser humano, ele tem uma qualidade de vida muito maior do que um animal. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem tem um corpo, uma alma, um espírito. A sua qualidade de vida é muito superior à de um animal. Então você pode desfrutar da vida de um vegetal, você pode desfrutar da vida de um réptil, você pode desfrutar da vida de um animal mamífero, de um cachorrinho, e você pode desfrutar de melhor de uma vida humana, de um relacionamento humano, um relacionamento com pessoas. Esse é um nível elevado de vida. Aqui nós temos uma vida de Deus, uma vida incriada. Vamos dizer assim, que existe degrauzinhos entre uma vida e outra. Mas quando chega na vida humana, o degrau para chegar na vida de Deus é muito elevado. Esse degrau, ele não é só um passo, ele é muito elevado. Você não consegue alcançá-lo. Você não consegue alcançar a vida de Deus por si mesmo. O homem não consegue. O único mediador é Jesus Cristo, que faz essa mediação e faz você desfrutar, receber e viver a vida divina, a vida de Deus, por meio do Espírito Santo que entra dentro de você quando você crê e quando você invoca o nome do Senhor. Esse Espírito entra dentro de você, faz habitação em você e você passa a ter um novo tipo de vida dentro de você. Você tem a tua vida humana e você tem uma outra vida dentro de você que agora vai viver e vai conviver junto com a sua vida humana, que é a vida divina, o Espírito Santo dentro de você. Essa é a vida que foi prometida em Cristo Jesus. Essa é a vida que foi prometida. Hoje, como um ser humano, você é inteligente, você consegue fazer coisas, você consegue inventar coisas, você consegue descobrir maravilhas. O homem, com a sua inteligência, consegue chegar ao espaço, consegue chegar às coisas microscópicas, consegue chegar em vários lugares, consegue montar um computador, consegue produzir altas tecnologias, mas isso não é a vida de Deus. Isso é um homem com a sua alta qualidade de vida, mas a qualidade de vida de Deus ainda está muito superior. Como assim? A qualidade de vida de Deus, a gente tem que pegar alguns exemplos para você entender. Por exemplo, uma mulher, ela tem um útero dentro dela, que uma vez que ela tem a relação com o homem, ela consegue gerar dentro desse útero uma nova vida, uma criança. Mas a vida de Deus faz com que
uma nova vida seja gerada no útero sem a relação sexual. Essa foi a experiência de Jesus. Jesus nasceu de uma mulher virgem, de uma mulher que não teve relação sexual. A vida de Deus é mais excelente do que a vida humana. O homem consegue produzir uma criança, mas, claro, o homem junto com a mulher. Mas a vida divina produz por si mesmo uma criança, sem a necessidade da relação sexual, sem a necessidade do espermatozoide. Simplesmente ele gera a vida dentro do útero de Maria, porque a vida divina tem esse nível de qualidade, esse nível elevado. Essa é a vida de Deus. Outro exemplo da vida de Deus, usando a Bíblia, quando Jesus estava em meio a uma grande multidão de mais de 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças, então você pode computar aí que tinha umas 10.000 pessoas. E essas pessoas estavam famintas no deserto, sem ter o que comer. Apareceu um jovenzinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Basicamente isso era a marmita dele, isso era o alimento para uma pessoa sobreviver. Esse era o alimento diário daquela pessoa. Aquele alimento poderia manter vivo aquela pessoa naquele deserto. Mas Jesus fez com que aquele alimento, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos alimentassem mais de 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças. Você percebe que a vida humana consegue sobreviver no deserto com 5 pães e 2 peixinhos, uma marmita. Mas a vida de Deus faz com que essa marmita possa suprir a necessidade de aproximadamente 10.000 pessoas. Você percebe como é elevado a vida de Deus em comparação com a vida humana? Então, essa é a vida de Deus. Então, a promessa para você, a promessa para Paulo, é que ele teria disponibilidade para ele desfrutar dessa vida. E por causa desse desfrute dessa vida, surgiu dele um dom e uma habilidade que era o apostolado. Cada vez que ele desfrutava dessa vida, ele praticava e exercia o seu apostolado. Ele não começou sendo apóstolo. Paulo levou muitos anos, ficou no deserto por volta de 3 anos, depois que ele creu no Senhor. Depois ele passou mais algum tempo vivendo na igreja, depois ele mudou para outra igreja, a igreja de Antioquia, ficou mais 1 ano lá, tendo comunhão com os irmãos. Somente depois desse tempo, então ele foi lançado para o apostolado, enviado pelos irmãos. Quer dizer, ele passou um bom tempo desfrutando da palavra, desfrutando do convívio com os irmãos, e esse convívio e essa palavra que ele desfrutou gerou nele o apostolado. E a partir daí, então, ele passou a exercitar o apostolado. Então, quando nós desfrutamos da vida de Deus, nós passamos então a manifestar na nossa vida algo que são os dons que Deus nos dá, que são os ministérios que Deus nos dá. Deus quer que você desfrute dessa vida em alta qualidade. Não só da sua habilidade humana de falar, a sua habilidade humana de fazer coisas, mas Ele quer que você desfrute da habilidade da vida de Deus fazer coisas na sua vida, na sua família, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social. O que é desfrutar dessa vida Zoé? É você desfrutar de milagres, de você desfrutar de curas. Isso é desfrutar da vida Zoé. Uma vida que foge ao nível de vida humana.
É você desfrutar de libertações, libertação de vícios, libertação de conceitos, libertação de pensamentos que te perseguem, libertação de uma série de coisas que deixa cativo o homem. Desfrutar dessa vida também é ter uma paz interior que excede o entendimento. Quando você desfruta da vida de Deus, dentro de você vai gerar, vai arder uma paz que você não consegue explicar de onde ela veio. Isso é desfrutar da vida de Deus. Você não fez nada, ninguém fez nada para você. Às vezes você está até sob perseguição, sob tribulação, sob problemas, e você está interiormente cheio de alegria, cheio de desfrute, cheio de paz. Isso é desfrutar da vida divina. Desfrutar da vida divina é desfrutar de uma sensação de que seus pecados estão perdoados. Você fica convicto de que Deus ama você e de que tudo que você fez de errado, Deus lançou sobre a cruz e não vai te condenar e não vai trazer à tona essas coisas. E você fica tranquilo com relação a isso. Você tem vontade de perdoar as pessoas. Você sente que você está perdoado por Deus. E a consequência imediata é não mais julgar as pessoas e perdoar. Isso é desfrutar a vida de Deus. Dessa forma, quando você desfruta a vida de Deus, você passa a amar as pessoas de uma forma estranha. Você ama pessoas que você não conhece. Você ama pessoas que não são próximas a você, que não são parentes teus. Você começa a amar pessoas que o mundo considera ou as rejeita. Você começa a amar essas pessoas. Você começa a ter um sentimento de amor e de cuidar de pessoas que as pessoas rejeitam. Isso é desfrutar da vida de Deus. Quando você desfruta da vida de Deus, muitos valores começam a ser mudados. Tem valores na sua vida que outrora eram tão importantes para você, o que pensam de você, o seu nível de status social, o seu status financeiro, o seu status de aparência. Tem certas coisas que eram tão importantes, começam a se tornar de segunda instância, começa a perder valor e outras coisas passam a ter mais valor na tua vida. Seus valores começam a mudar. Isso é sinal de que você está desfrutando da vida de Deus. Outra coisa que acontece quando você desfruta da vida de Deus é uma vontade de estar com outras pessoas que também desfrutam dessa vida. É de compartilhar com outros, estar junto com outros, é reunir em momentos oportunos e inoportunos, é você estar junto com as pessoas que pensam e que creem e que sentem o que você está sentindo. Isso é um reflexo da vida de Deus sendo desfrutada por você. Isto é, quando você desfruta da vida de Deus, você quer reunir, você quer estar junto com os outros. Outra coisa muito interessante de quando você desfruta a vida de Deus é você ter um desejo e uma satisfação de ter momentos secretos de oração com Deus. Há uma satisfação no seu interior, um desejo. Você acorda de noite, você acorda de madrugada, você foge das pessoas às vezes, em alguns momentos, para ter aquela comunhão íntima com Deus, para ter aquela oração próxima de Deus, para ter aquela satisfação de contatar o seu Pai, o seu amado Senhor. Aquela sensação de desfrutar do Espírito Santo numa intimidade. Isso é um reflexo da vida de Deus em você. Isso é uma consequência da vida de Deus. Quando você desfruta a vida de Deus, você começa a ter um senso de propósito muito elevado. Você descobre para que você existe. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu estou indo. Você tem um senso de propósito. Você tem alvos objetivos. Isso é desfrute da vida de Deus. A vida de Deus também te dá um encorajamento de que essa vida é infinita. Quer dizer, tem muita coisa para desfrutar pela frente. Você não envelopa ela. A vida de Deus não dá para envelopar, não dá para engarrafar. Essa vida, nenhum vaso, nenhuma garrafa vai conseguir contê-la.
Porque essa vida é a ação de que tem muito mais. Que se hoje eu desfrutei, amanhã vai ter mais. Depois de amanhã vai ter mais ainda. E essa vida de Deus, ela enche você dessa perspectiva de que ela não acaba nunca e sempre há algo novo. Sempre há algo novo. A vida de Deus, ela não pode ser contida por barris. Sabe aquele odre que comporta o vinho, que guarda o vinho novo estoura o odre. A vida de Deus, essa vida nova, divina, ela explode qualquer engarrafamento, qualquer situação de você rotular. Você não consegue mais rotular, eu sou isso, eu sou aquilo, porque nesse momento eu estou desfrutando disso, amanhã eu vou estar desfrutando mais ainda de outra coisa. E assim essa vida de Deus, ela tem essa perspectiva de que o desfrute vai aumentar. A vida de Deus em você, ela faz com que você faça coisas simples, mas com excelência. Você passa a fazer coisas cada vez mais simples. O seu falar é mais simples, mas é excelente. Você passa a ter obras mais simples, mas excelentes. O seu trabalho profissional passa a ser mais simples, mas se torna mais excelente. A vida de Deus dentro do homem causa esse tipo de reação. Mesmo que você esteja passando por tribulações, perseguições ou problemas pessoais, a vida de Deus em você traz um consolo que as pessoas de fora não conseguem entender às vezes. Como que você está tranquilo? Como que você está satisfeito passando por uma série de coisas exteriores? Mas a vida de Deus, ela faz isso. Ela faz você ser consolado, mesmo que não percebendo, você é consolado, se passa por tribulações, por percas, por danos, você sente um consolo interior. A vida de Deus faz com que o seu louvor seja cheio de alegria e de êxtase. Muitas vezes nós vamos cantar nas reuniões, e nós cantamos aquela musiquinha formalmente, mas quando você está cheio da vida de Deus, a tua música ela vai explodir, ela vai sair de dentro de você, ela vai ser cheia de alegria, cheia de êxtase. É um louvor realmente que emana da vida de Deus de dentro de você, diretamente para os céus. Esse é o louvor que sai de uma pessoa que tem a vida de Deus. Não é uma pessoa que canta harmoniosamente ou afinadamente, mas é uma pessoa que canta cheia de alegria e cheia de êxtase. Esse é o louvor de alguém que está desfrutando da vida de Deus. A vida de Deus faz com que o seu relacionamento pessoal com as pessoas, familiares, com os amigos, com os irmãos, seja mais íntimo. As suas palavras que surgem da vida de Deus vão tocar mais profundamente as pessoas, vão alimentar as pessoas. E a vida de Deus é essa vida que serve as pessoas. Você vai começar a sentir mais satisfação em servir do que em ser servido. Você não vai mais à reunião para sentar numa cadeira e abrir o seu orelhão para escutar uma mensagem. Você vai à reunião para servir. A vida de Deus causa esse efeito em você. Você quer alimentar as pessoas, você quer ajudar as pessoas, você quer servir as pessoas, você quer acolher as pessoas, você quer que as pessoas se sintam amadas. Essa é uma reação da vida divina dentro de você. Por final, a vida de Deus vai produzir dons e talentos que serão manifestados no seu viver. Gradualmente você vai praticar algo que vai se tornar hábito e vai se tornar o seu ministério.
que seja o ensino, que seja o pastoreio, que seja o evangelismo, que seja o apostolado, que seja o profetizar. Tais atos vão se tornar comuns na sua vida, porque a vida de Deus vai fazer você praticar esses atos. De pastorear, de cuidar, de alimentar as pessoas, de evangelizar, de levar Cristo para dentro das pessoas, levar o perdão de Deus para dentro das pessoas. E você vai ter o hábito de sair, ir para um lugar, ir para o outro, o hábito de apostolar, de ser enviado para falar desse Deus, para cuidar de outros irmãos, de outras cidades. Esses hábitos vão ser gerados em você. Isso a vida de Deus vai produzir. Então, você começa agora a entender melhor o que Paulo quis dizer nesse versículo. Que ele era apóstolo por causa da promessa da vida em Cristo Jesus. Há uma promessa dessa vida divina em Cristo Jesus. Quando você invoca o nome do Senhor Jesus, quando você desfruta da pessoa do Senhor Jesus, do Espírito Santo dentro de você, você começa então a desfrutar de uma série de coisas que a gente acabou de citar como exemplos, e essas coisas vão fazer manifestar dons em você. No caso de Paulo, o apostolado. No seu caso, qualquer outro dom. Mas ele vai aparecer de uma forma espontânea por meio do desfrute que você tem da vida de Deus. Esse é o versículo 1 do livro de 2 Timóteo.